Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus por mais um dia de escola bíblica semanal e estou aqui neste dia para nós recuperarmos a nossa aula, na nossa lição de número 10, que por motivo de força maior não podemos repassá-la nessa semana que passou. Então, para que não fiquemos em falta, Deus é muito bom e por isso nós estaremos neste dia recuperando a nossa lição de número 10, que tem por tema a última defesa de Jó. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó, capítulo 31, versículo de número 4. Ao olhar, verdade prática, ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Essa é a nossa verdade prática. A nossa leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 29, versículos de 1 a 5, Jó capítulo 30, versículos de 1 a 5, Jó capítulo 31, versículos de 1 a 5, que diz o seguinte: e prosseguindo Jó em sua parábola disse: há quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e com a sua luz caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Capítulo 30. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor. De míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos e o seu mantimento eram raízes de zimbros. Dos meios dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como contra um ladrão. Capítulo 31, verso 1. Fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano. A nossa lição de hoje, ela tem, como de costume, uma introdução e nós discorreremos sobre os pontos nos quais o autor nos destinou para falarmos a respeito desse tão importante assunto. A nível de introdução é importante nós entendermos que a lição de número 10, que trata a respeito do último discurso de Jó, é aquele momento do livro que nós estamos estudando, em que Jó, após recorrer a diversas outras formas, a diversos outros argumentos, agora Jó recorre a meio que uma última defesa, a fim de justificar a sua inocência. Então, é importante nós entendermos que até aqui, todas as defesas de Jó foram meio que inválidas, ou meio que difíceis de ser aceitas. Então, chegando a essa altura da lição de número 10, a última defesa de Jó, nós entenderemos que Jó agora vai recorrer ao Todo-Poderoso, aquele que pode resolver todas as nossas dificuldades. É importante nós lembrarmos, como pontua o autor aqui logo na nossa introdução, aquilo que está escrito em Jó capítulo 31 e versículo de número 40. Jó capítulo de número 31 e versículo de número 40,
A Escritura nos diz o seguinte: por trigo me produza cardos, e por cevada, joio. Fim das palavras de Jó. Em algumas outras traduções, nós encontraremos: acabaram-se então as palavras de Jó. Entendemos que Jó está nessa altura, nesse contexto, trazendo à sua memória fatos do seu passado, algumas coisas que serão importantes no seu presente e esperança também para o futuro. Então, nós estaremos contextualizando tudo aquilo que nós encontramos aqui nessa lição de número 10. É interessante nós lembrarmos, como pontua também o nosso autor, que há uma importância muito grande em nós olharmos para o nosso passado, não para nos vitimarmos em nosso presente. Até porque muitas pessoas lembram do passado com um ar de vitimismo, Algumas pessoas olham para o seu passado estando aprisionados a ele, não tendo muito o que falar no futuro. Todavia, estudar a lição de número 10 dessa revista é olhar para um homem, o patriarca Jó, trazendo o seu passado à tona, mas sem estar preso a esse passado. Ou seja, Jó está trazendo a lembrança do passado, lembrando que outrora ele foi abençoado por Deus, mas que no presente ele não tinha dificuldade em se estar desligado desse passado e ter uma esperança para o seu futuro. O problema de algumas pessoas está exatamente nesse ponto, porque elas não só tiveram um passado abençoado, mas elas estão tendo, às vezes, um presente infeliz. E isso tem levado muitos homens e mulheres de Deus a não viver o presente, estando aprisionado aí apenas ao passado. Como pontua o nosso autor, tudo que Jó estava vivendo agora no presente era meio que contraditório àquilo que ele tinha vivido no passado. Todavia, isso não está causando um aprisionamento à vida de Jó. Pelo contrário, o que Jó está sofrendo no presente faz com que ele lembre do seu passado, lembrando que ele teve uma vida abençoada, teve uma vida bem estruturada, e isso veio da parte de Deus, e que por causa disso Jó, ele tem uma esperança boa para o seu futuro. Então, é importante nós entendermos isso nessa lição, para que nós venhamos compreender o propósito do autor para esse tema na lição de número 10, que trata sobre a última defesa de Jó. No primeiro ponto, nós temos aqui: Jó relembra o seu passado de glória. E aqui diz o seguinte: prosperidade material e espiritual. Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação ao seu passado. A primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Isso está registrado em Jó, capítulo de número 29, versículo de número 2, até o versículo de número 4, quando Jó diz o seguinte: a quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Veja que, ao contrário do que muita gente está vivendo hoje, Jó não estava só aprisionado, meus queridos irmãos, a um passado de estrutura ou de prosperidade material. Jó lembra daquilo que ele tinha, mas aquilo que Jó lembra principalmente é da sua comunhão com o seu Deus. E aqui eu queria pontuar exatamente nesse momento a importância de nós trazermos à nossa memória algumas coisas ou tudo aquilo que Deus nos proporcionou de bom no nosso passado. Infelizmente, algumas pessoas estão sofrendo hoje porque elas só trazem à memória, e aí eu me lembro do profeta Jeremias dizendo: quero trazer à memória só aquilo que me dá esperança. Jó, ele faz literalmente isso. Ele lembra que outrora ele teve uma vida de comunhão com o seu Deus. É importante nós lembrarmos
todas as benevolências de Deus às nossas vidas, tudo aquilo que Deus outrora fez de mais maravilhoso em nossa vida. Porque algumas pessoas só se lembram do momento ruim, só se lembram do tempo de desgraça, só se lembram do tempo de sofrimento. E o que eu acho lindo no que Jó ele fala nesse começo do capítulo 29 é que Jó ele tem a possibilidade de lembrar do sofrimento da sua família, de lembrar das suas percas, de lembrar de toda a estrutura financeira, econômica, né, que ele tinha, de toda a estrutura familiar que ele tinha, de todos os seus bens, as suas riquezas. Mas Jó, ele traz à sua memória, ele lembra que num passado glorioso ele desfrutou, né, da comunhão com o seu Deus. Então, vejamos que isso já é um grande passo. Isso já é um grande avanço para alguém que teve um passado, está sofrendo no presente, mas tem uma esperança para o futuro. É impossível que alguém que espera algo de bom para o seu futuro consiga alcançar todas essas coisas boas se essa pessoa só lembra daquilo que viveu de ruim. Quando, porém, baseado na história de Jó, essas pessoas trazem à sua memória, trazem ao seu coração, trazem à sua mente as lembranças da comunhão e da vida maravilhosa que tiveram com Deus no passado, automaticamente essas pessoas constroem um futuro bem esperado, né? Eles planejam algo e conseguem desfrutar de algo no seu futuro. Por isso, a importância, né, de nós lembrarmos de tudo isso em meio às dificuldades, trazer ao nosso coração tudo aquilo que Deus já fez de bom na nossa vida, mesmo estando no presente, vivendo em meio à dificuldade. Vejamos que no versículo de número 3, olha o que Jó dizia: quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Veja que a vida passada de Jó é uma vida totalmente desfrutada aos pés da comunhão com Deus. E isso é que é importante. No ponto de número 2 aí, né, no segundo subtópico do primeiro ponto, nós vemos o reconhecimento social. Jó também se lembra de sua antiga condição social quando exercia a função de um respeitado juiz de sua cidade. Jó, capítulo 29, e versículo de número 7, quando ele diz o seguinte: quando eu saía para a porta da cidade, e na praça me era dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham de pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Veja que Jó, ele lembra que também no passado recente, Jó tinha um reconhecimento social. Jó não era só um homem reconhecido no passado pela sua vida espiritual. Jó era um exemplo de comunhão com Deus, de um homem que tinha uma vida com Deus, mas também de um homem que vivia em sociedade. Aqui eu queria parafrasear alguns acontecimentos do nosso século XXI. Tem gente que acha que ser espiritual é viver aquém da sociedade. Tem gente que acha que por ser espiritual não consegue ter uma vida social no dia a dia. Ou seja, não consegue se socializar, né, com a comunidade em que ele está presente. Ele não consegue interagir com essa sociedade. Jó está deixando bem claro que ele também lembra que ele vivia em sociedade, que ele ajudava o pobre, que ele socorria a viúva, que ele exercia juízo
né, de modo correto sobre todos aqueles que precisavam de algum julgamento. Lembrando que Jó ele tinha esse papel nos tempos patriarcais. Jó era uma pessoa que julgava causas, né? E isso é importante nós lembrarmos também. Tanto os jovens como os velhos o procuravam para ser orientados. Isso é algo que nós encontramos aí em grande parte do livro de Jó, né? Jó sempre a orientando, Jó sempre sendo buscado para auxílio, tanto por pessoas de mais idade, como por pessoa de menos idades. E aí nós vemos aqui claramente essa expressão. Ele não negava ajuda àquele que era desvalido, Jó não negava ajuda àquele que era pobre, pelo contrário, ele estava ali para socorrer. Não existia na vida de Jó uma injustiça quanto à sua sociedade. Pelo contrário, Jó estava ali presente na sociedade, influenciando, fazendo a diferença também na sociedade em que ele estava inserido. Dava total apoio, como diz o nosso autor, aos menos favorecidos, e era como se fossem os olhos do cego. Então, vejamos que Jó ele não negligenciava aquilo que ele fazia, né? Aquilo pelo qual ele tinha sido chamado naquela época. Então, tendo agido ele com justiça e equidade, como diz o nosso autor, nada mais natural do que esperar-se que seus dias terminassem em paz ao lado de sua esposa e também de seus filhos. E é aqui que algumas pessoas não compreendem o porquê muitas vezes do lamento de Jó. Era comum que na mente de Jó, um homem como ele, que tinha feito tudo de melhor que alguém podia fazer, que tinha cumprido a lei e a justiça de sua época da melhor forma possível, agora estivesse terminando em dias tão difíceis. Nós vamos encontrar aí que na vida de Jó algo estava mexendo intimamente com ele, né? E isso era o simples fato de que os últimos dias de Jó estavam sendo muito mais difíceis do que os primeiros. Então, lógico que na mente de Jó uma indagação acontecia. Qual era a pergunta que estava constantemente na mente de Jó? Se eu lutei para ser justo, se eu fiz tudo conforme eu deveria ter feito, por que que os meus dias agora estão terminando dessa forma, né? Sem honra, sem saúde, sem paz, né? Em meio a tanta tribulação. Então, é importante nós lembrarmos que esse questionamento era comum. Nós entenderemos inclusive isso na defesa de Jó, que é o assunto que nós estamos estudando. O porquê que Jó faz questão de se defender claramente, como nós veremos aí nos pontos posteriores. No tópico 3, nós vemos aí uma ponderação importante. Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia, mostra um modelo de justiça social. E aí eu queria ver aqui o último ponto colocado pelo autor relacionado a esse subtópico. De fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como um socialista. Nos termos modernos, isso seria forçar o texto, ir além do que está escrito e sobrepor o pensamento político na Bíblia. É importante nós não confundirmos, né, essa justiça social que Jó exercia, né, com o socialismo dos nossos dias, né? Esse jogo político que o socialismo hoje impõe. Não podemos confundir esse ponto. Jamais podemos acreditar que Jó pode ser comparado com o socialista moderno, né? Isso não tem nada a ver com o que está contextualizado aqui no que nós estamos estudando. Então, Jó, ao contrário de um socialista que pensa politicamente apenas, Jó era um homem que influenciava em tudo a sua sociedade, vivendo presente nela e fazendo toda a diferença nos seus dias. Então, aqui, irmãos, é importante nós lembrarmos exatamente disso, né? Jó não é aquela pessoa que está presa ao ter, ao fazer. Jó está colocando em pauta aqui aquilo que ele era, né? É importante nós lembrarmos exatamente disso, porque outrora nós também já vivemos essa realidade,
né? O nosso autor até ele deixa algo bem claro aqui, que nós vivemos numa sociedade hoje que valoriza mais o ter do que o ser. E nós não podemos, de forma nenhuma, também enveredar por esse erro, né? Jó não está trazendo aqui as questões do poder que ele tinha, daquilo que ele era, naquilo que ele fazia, na verdade, mas Jó está ponderando aqui aquilo que de fato ele era. Então, se nós prestarmos bem atenção, o que Jó está colocando aqui é a realidade do que nós estamos acostumados a viver. E aí eu queria pontuar como exemplo aquilo que eu particularmente já vivi no passado, né? Não muito próximo, né? Antes de converter-me ao Evangelho, ou de ser convertido ao Evangelho. Eu acredito que todos nós já vivemos essa realidade em que Jó estava vivendo agora. Porque enquanto Jó tinha tudo, Jó tinha amigos, né? Jó estava cercado de pessoas, Jó tinha ali todo um amparo e apoio relacionado e baseado naquilo que ele tinha. Então, todos nós um dia tivemos essa realidade, né? No mundo do crime, aí todo mundo sabe que quem tem dinheiro tem amigos, quem tem droga tem amigos, quem tem armas tem amigos. E eu acredito que estou falando para uma comunidade a qual eu convivi e convivo até hoje, né? Que há um ditado no mundo que é muito verdadeiro. No mundo você só vale aquilo que você tem. Então, esse é um momento em que Jó ele usa como exemplo, né? Porque seus amigos agora estavam contra ele, sua família, entre aspas, ou parte dela estava contra ele, os grandes estavam contra ele, né? Existia aqui toda uma cúpula contra a pessoa de Jó, por conta da situação que Jó estava vivendo. Eu lembro-me do filho pródigo, né? Que a Bíblia diz que enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele estava gastando tudo, ele estava lá com meretrizes, os amigos, né? Estava rodeado de pessoas. Todavia, depois que ele perdeu tudo, a Bíblia diz que ele ficou só, né, tendo que comer ali das alfarrobas que os porcos comiam. Então, o exemplo de Jó é muito parecido com muitos exemplos dos nossos dias, né? Pessoas que estão cercadas de amigos, bajuladores, pessoas que batem todos os dias no ombro, né, pontuando ali a importância dessas pessoas, quando na verdade essas pessoas só são valorizadas pelo que elas têm, pelo que elas produzem, né? É como olhar para um funcionário, para um trabalhador que só é valorizado por aquilo que ele produz e não por quem ele é. Nós precisamos entender que o Evangelho é diferente por isso. A palavra de Deus é diferente por causa disso. Deus não levou em consideração muita coisa que os homens fizeram, mas sim quem eles eram, né? Deus, ele olha para quem nós somos e não para aquilo que nós fazemos ou para aquilo que nós temos. Pelo contrário, Deus está mais preocupado com aquilo que eu e você somos, porque aquilo que nós somos é uma questão interior, aquilo que nós fazemos ou temos é uma questão mais interior. E aí eu me lembro quando o profeta Samuel vai escolher Davi, né? E aí a Bíblia Sagrada vai deixar bem claro que Deus não é como o ser humano, que ele olha apenas aquilo que está por fora. Deus, ele olha para o coração. Jó está enfrentando um momento muito parecido como esse. Quando ele estava no poder, no auge, cheio de riquezas, Jó estava cercado de pessoas, cercado de amigos, pessoas procuravam para aconselhar, pessoas buscavam para ser auxiliados, mas agora, vivendo em meio a essa dificuldade, todo mundo se distanciou, todo mundo agora passou a acusá-lo. A própria Bíblia Sagrada vai nos dizer aqui nos versículos que nós acabamos de ler, que os jovens agora, eles ao invés de respeitar, os mais idosos, ao invés de respeitar a Jó, eles zombavam, né? Eles tiravam sarro da cara de Jó, porque Jó agora estava numa situação completamente diferente daquela que ele vivia antes. Eu até acredito que Jó, como era uma espécie de juiz que julgava causas nos seus dias, eu imagino aqui alguém que Jó julgou uma causa contrária a essa pessoa agora, menosprezando o estado de Jó com aquele ar de que, tu não era o tal, tu não era o poderoso, agora olha a situação que tu tá, né, colhendo, né,
como algumas pessoas muitas vezes querem colocar, colhendo aí o que tu fez comigo, colhendo aquilo que tu plantou em relação à minha vida. É um cenário muito parecido com esse daqui que nós estamos estudando. No ponto de número 2, nós encontramos aí Jó lamenta seu estado presente, diz o primeiro ponto o primeiro tópico do segundo ponto. Desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Jó, capítulo 30, versículos de 1 a 23. Olha o que ele diz aqui o nosso autor. Após lembrar com tristeza da sua antiga condição social, após lembrar com tristeza da sua antiga condição social próspera, Jó lamenta o ponto em que havia chegado a sua miséria. No Antigo Oriente, os mais velhos eram objetos de grande estima. Provérbios capítulo 20, versículo 29. Por isso, quando gozava de sua prosperidade, ele era respeitado não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Entretanto, Jó lembra que agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr os cães do meu rebanho. Jó capítulo 30, versículo de número 1, nós vamos encontrar aí essa afirmação. Olha o que diz aí Jó capítulo 30, versículo 1. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. Veja que a realidade agora é completamente contrária. Aqueles que respeitavam Jó quando ele saía à porta, quando ele estava a julgar, como nós lemos lá no capítulo 29, aqueles que olhavam com outro olhar para Jó agora na sua desgraça, riam de Jó, né? Como eu acabei de dizer agora há pouco. Essas pessoas zombavam de Jó. Jó, pela situação que estava vivendo, já não tinha mais o mesmo respeito de outrora. E aí, isso, irmãos, me parece muito com a realidade dos nossos dias. Infelizmente, tem gente que só respeita as outras pessoas, só se submetem às outras pessoas, só estão submetidas a outras pessoas quando essas pessoas estão no auge, estão no poder. Quando essas pessoas estão passando por momentos difíceis, automaticamente essas pessoas são desrespeitadas, são desvalorizadas, né? Há pessoas aí que têm prazer na queda do outro só para ter a alegria de dizer assim, um dia me tratou assim e assim. Eu lembro muitas vezes do pastor que tem a obrigação de disciplinar um membro, né? De chamar a atenção do membro da igreja, de disciplinar aquele membro, de tratar aquele membro com um pouco mais de dureza para o próprio bem dele, e amanhã acontecer alguma coisa com esse líder e aquele membro olhar para ele e dizer, está pagando pelo que ele fez comigo, né? Um dia me tratou assim, agora está passando pela mesma coisa. Infelizmente, era aquilo que Jó estava vivendo, conforme nos diz aqui o capítulo de número 30. Algumas pessoas que Jó tinha desdenhado, né, ou evitado ali não aceitar algum tipo de repúdio, agora essas pessoas estavam aí rindo, zombando da pessoa de Jó pelo estado em que ele estava vivendo naquele momento presente. É importante nós lembrarmos que isso é muito parecido ainda com os nossos dias. Algumas pessoas só valem a posição que elas exercem, infelizmente. Parece que depois que o cargo passa, o respeito também se vai. Algumas pessoas não têm aquele mesmo amor e aquela mesma consideração. De homem respeitado, como coloca o nosso autor, Jó passou a ser visto como uma escória da sociedade. Infelizmente, Jó ele estava ali sendo desrespeitado, e por isso ele lamentava o momento atual que ele estava vivendo, conforme coloca o nosso autor aqui, o fundo do poço. É por isso que isso é um pouco lamentável para Jó, irmãos, porque além de ter perdido tudo, Jó também tinha que lidar agora com o desrespeito
da sua sociedade, que tanto lhe respeitava, que ele tanto influenciou, que ele tanto ajudou, que ele tanto estendeu a mão, que ele tanto auxiliou. Olha a expressão que vai dizer aqui o nosso autor em Jó capítulo 29, versículo de número 14. Ele dava apoio social aos menos favorecidos e era como se fosse os olhos dos cegos. Ele era justo naquilo que fazia, ele ajudava, ele estava ali para proporcionar o melhor. Quantos de nós, eu e você que estamos aqui agora refletindo a respeito desse texto, quantos de nós, irmãos, nos já estendemos a mão, nos ajudamos, fizemos o melhor que poderíamos, demos aí, colocamos às vezes a nossa vida em risco pela vida de alguém que amanhã não valorizou, que amanhã nos menosprezou, né, nos humilhou, fez de conta que nós nunca tínhamos sido nada para aquelas pessoas. Esse era o estado que Jó estava vivendo. Pessoas que Jó tinha estendido a mão, que Jó, uma sociedade inteira que Jó tinha influenciado, ajudado, né, julgado a favor dela, agora estava pisoteando o servo de Deus, estava ali meio que esquecido daquilo que Jó havia feito por toda aquela sociedade. Então, tudo isso causou que o ponto 2 aí, o segundo tópico do ponto 2, vai nos dizer: um abatimento físico e emocional agora se apodera sobre a vida de Jó. O autor diz: o patriarca se sente um homem abandonado por Deus, por isso essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento, que além de físico, era também de natureza emocional. Como não se sentir emocionalmente abalado em meio a uma situação como essa, irmãos? Eu confesso que é desanimador. Você está passando por um momento como esse. Eu, apesar de não querer entrar em detalhes aqui, mas vivi um momento muito parecido e eu confesso que é desestruturador, irmão. Você trabalhar, servir, doar a sua vida, gastar o seu tempo, entregar tudo que você tem, que você pode, no final você ter como resultado de tudo aquilo a ingratidão. Todavia é importante nós lembrarmos, irmãos, que as nossas recompensas, elas não são terrenas, elas não são produzidas por homens, elas não são dadas a nenhum de nós, por homem nenhum. Como diz, né, o Senhor ali por intermédio de Paulo, tudo aquilo que nós fazemos, haverá uma recompensa para cada um de nós. O galardão está preparado nos céus, irmãos, e nós não podemos. Hoje, eu tiro como lição para a minha própria vida. Nós, irmãos, não podemos de forma nenhuma esperar recompensas humanas. Nós não podemos, irmãos, cair no erro de acreditar que as nossas recompensas vêm dos homens, que os nossos reconhecimentos são humanos, que para satisfazer a nossa alma, nós precisamos de certa forma aí, de algum reconhecimento humano. Precisamos lembrar que a nossa pátria é o céu, que o único que vai reconhecer e valorizar tudo aquilo que fomos e fizemos nessa vida é uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. Esse sim, irmãos, haverá de valorizar e nos galardoar por tudo aquilo que nós fizemos nessa vida. Mas se nós colocarmos a nossa esperança nessa vida, lembre-te o que disse a palavra de Deus. Se a nossa esperança em Cristo estiver somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, irmãos. Nós não podemos acreditar que a nossa recompensa está aqui na terra. Nossa recompensa está nos céus. É do céu que vai vir o nosso socorro, é do céu que vai vir a nossa maior recompensa, e tudo aquilo que nós estamos fazendo, ainda que o homem não reconheça, Deus haverá de reconhecer se nós de fato estivermos fazendo para a glória e louvor do nome dele. Então, Jó, ele entra aqui, irmãos, num processo, né, complicado, um sofrimento aí que tanto era físico como também era emocional. Imagina Jó aí olhando para alguém. Eu já tive essa triste sensação, irmãos, é doloroso. Você olhar nos olhos de alguém que você ajudou, que você socorreu, que estava no fundo do poço, você estendeu a mão, claro que através do Espírito Santo de Deus para ajudar. E no final, aquela pessoa com toda ingratidão pisoteou você, trouxe má fama, falou que não devia, né? Expôs, enfim,
fez tudo o que deveria não ter feito, né? Tudo ao contrário daquilo que um dia nós o fizemos. Jó agora estava vendo essa realidade e isso é desmotivador, irmãos. Isso traz grandes problemas emocionais. Alguém pode até dizer, não, irmão, mas nós somos espirituais, o Espírito Santo está conosco. Mas, irmãos, nós enquanto seres humanos que somos, tendemos a sentir esses baques emocionais quando as coisas não andam conforme a gente esperava que fosse. Eu confesso que eu esperava completamente o contrário. E aí, como diz Jó, aquilo que eu menos esperava foi exatamente aquilo que aconteceu. Jó agora está nesse mesmo cenário. O versículo de número 18, ele até diz que há ali nas suas vestes um desfigurar, né? As suas vestes desfiguraram. O autor até coloca que isso é uma espécie de mancha. As feridas de Jó estavam manchando as suas vestes. Então, essas feridas físicas também atingiram o emocional de Jó. Jó aqui já não tinha mais a mesma força, já não tinha mais o mesmo vigor, porque aquilo que Jó lembrava era de lhe trazer grandes dores. E aqui fica o nosso conselho, que mais uma vez eu quero citar baseado em Jeremias lá, sobre o que ele diz em Lamentações de Jeremias. Traga à memória somente aquilo que lhe dá esperança. Porque trazer à memória, irmãos, esses fatos que nos machucam, às vezes nos colocam em terríveis enfermidades, em terríveis doenças psicológicas, emocionais, que infelizmente findam atingindo a nossa alma, posteriormente o nosso espírito, abalando às vezes a nossa vida espiritual e desestruturando muitas vezes na nossa caminhada. Então, parece agora que na cabeça de Jó, mesmo ele chamando, mesmo ele clamando, parece que Deus não lhe ouvia, né? Jó tem essa sensação de que ele era caçado ali como um animal selvagem. Mesmo ele clamando, ele acreditava que Deus, por algum motivo, não estaria lhe ouvindo. No terceiro subtópico, diz o seguinte: Deus teria abandonado a Jó? Essa é uma pergunta que todos nós fazemos quando Jó ele expressa esse sentimento, né? Alguém pode dizer, então Jó não foi fiel porque uma hora Jó pensou que estava abandonado. Irmãos, quem de nós nunca teve essa sensação de abandono? Eu não vou longe não. Olhe para o último pecado que você cometeu. A primeira sensação que você teve, qual foi? Aquela de abandono, como se Deus tivesse virado as costas para você, quando na verdade foi você que virou as costas para Ele, quando na verdade foi você que pecou, né? O próprio Jesus, ele não tinha pecado, irmão, mas quando ele sentiu o peso do pecado da humanidade sobre os seus ombros, ele bradou maravilhosamente dizendo, Deus meu, por que tu me abandonaste? A sensação de abandono, irmãos. Deus havia abandonado a Cristo? Como? Se eles são um, se os três são um, se o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Divina é apenas um único Deus, inseparável. Mas naquele momento a sensação pelo pecado, pela dor do pecado que não era dele, Jesus nunca tinha experimentado a dor do pecado, irmãos. E agora o peso do pecado estava sobre Cristo. E aí ele tem a sensação de que Deus o abandonou. Por isso ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que tu me abandonaste? Quando na verdade o próprio Deus estava ali o consolando, né? Estava ali trazendo ao Senhor Jesus o conforto e o consolo que ele precisava. Então, veja que a sensação emocional de Jó é exatamente essa. Com certeza Deus me abandonou, Deus não está me ouvindo. Quantos de nós, irmãos, já fizemos uma oração, estamos passando por um momento difícil e temos aquela sensação de que Deus não nos ouve, de que Deus virou as costas para nós, de que Deus não está ali, quando na verdade, no final de tudo, assim como aconteceu com Jó, Deus também faz acontecer conosco, que nós entendemos que Ele não só está ali, como Ele está trabalhando ao nosso favor. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Ele está ali trabalhando e exercendo o seu papel de pai,
de Senhor sobre as nossas vidas, ainda que nós não o saibamos, ainda que nós não o vejamos, ainda que nós não o sintamos, ainda que Ele não fale nada conosco, Ele está ali presente, agindo poderosamente na nossa causa, para nos dar o fim que nós precisamos ter no final. Como Ele diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, para dar a vocês o fim que vocês esperam. Então, Deus teria abandonado a Jó? O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que Deus o havia abandonado, né? Ou que ele havia sido abandonado por Deus. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Essa é a sensação que nós temos, irmão. É exatamente isso que favorece, às vezes, essa nossa forma de pensar. Tem tempos que nós estamos precisando ali de alguém para conversar, para expor o nosso problema, para conversar. E aí, infelizmente, às vezes, nós não temos esse auxílio do pastor, do obreiro, de alguém que estava muito próximo de nós. E às vezes, por conta dessa ausência, é comum nós acharmos que Deus não está por perto. Nós não escutamos um profeta falar conosco, alguém ser levantado ao nosso favor, nós não vemos nada acontecer e a primeira sensação que nós temos é: Deus não está de acordo comigo, Deus não está para conversar comigo, Deus não quer assunto comigo, algo aconteceu, enfim. Nós criamos uma série de situações como Jó também ele cria nesse momento. Só que estava no pensamento de Jó, estava na mente de Jó. Tanta gente tinha sido ajudada por ele e agora, nesse momento que ele tanto está precisando do auxílio de alguém, ninguém estava ali para socorrê-lo. O autor ele coloca até algo aqui que é maravilhoso. Quantas pessoas não passam por esse mesmo sentimento? Quantas pessoas, não sentem isso? Não sentem essa injustiça, que os assola, que maltrata a alma dessas pessoas, E aí é nessa hora, irmãos, que nós precisamos, como diz o nosso autor, chegar diante de Deus, entregar tudo no altar do Senhor, ciente de que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E foi o Senhor que disse: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Oh, aleluias. Ele está conosco, irmãos, ainda que nós duvidemos, ainda que nós não consigamos imaginar em que situação Ele vai estar conosco, como Ele vai fazer para estar conosco num momento tão complicado. É importante nós lembrarmos que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, irmãos. Foi Ele que disse que estaria todos os dias. Você, olha, atente para essa palavra, pelo amor de Deus, nesse dia. É você mesmo que... Quero abrir aqui esse parênteses nessa aula. Você mesmo que está passando por esse momento difícil, por esse momento de luta, por esse momento de sensação de abandono, por esse momento de insatisfação ministerial, espiritual, o seu estado espiritual completamente abatido, amargurado, se sentindo para baixo, quem sabe até com vontade de desistir, querido. Eu preciso dizer para você nesse dia que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E foi Ele que disse: eu estarei com vocês todos os dias, sem exceção nenhuma de dias, aleluias, até a consumação dos séculos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Até aquele grande dia em que Ele haverá de consumar todas as coisas, onde Ele haverá de vir buscar a sua igreja, de consumar tudo e glorificar o seu santo nome. Até aquele dia Ele estará comigo e com você. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O futuro, ponto de número 3, está em aberto, para Jó. O futuro de Jó está em aberto, é o nosso terceiro ponto. No primeiro subtópico desse terceiro ponto, diz o seguinte: Jó em defesa de sua ética sexual. Jó em defesa
de sua ética sexual. Seus amigos silenciaram. Jó sabe que nada está resolvido. O futuro ainda está em aberto e se mostra incerto. Haverá alguma resposta? Ao querer mostrar a sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. A primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético-social, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas da sua vida. Nos versículos de 1 a 4 do capítulo de número 31, né? Ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu desvios de seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com os próprios olhos, para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma donzela. Segundo o ensino do Novo Testamento, somos estimulados também a fazer um concerto com os próprios olhos, como diz Mateus, capítulo 5, versículos de número 27 ao versículo de número 30. Irmãos, no capítulo 31, do 1 ao 4, diz o seguinte: fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus de lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Vejamos, irmãos, que nós vamos encontrar aqui Jó mostrando a sua fidelidade. O autor ele pontua aqui, irmãos, que Jó ele tem essa necessidade de se defender claramente. Jó está lutando aqui para manter a sua defesa. Jó, no capítulo 31, do 1 ao 4, ele justifica que ele é inocente quanto à lascívia. Jó, no capítulo 31, dos versículos de número 5 a 8, né? Olha o que diz: se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha, então semei eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Então, veja que Jó está também justificando a sua inocência quanto à falsidade. Assim como nos versículos de 9 a 12, ele diz o seguinte: se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se lhe encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito a punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Olha o que Jó está dizendo, irmãos. Jó está justificando que ele é inocente quanto à lascívia, ele não era um homem lascivo. Jó está justificando a sua inocência quanto à falsidade, está defendendo que ele não era um homem falso naquilo que fazia. E Jó está dizendo que ele não era um adúltero. Olha as expressões de Jó do versículo 1 do capítulo 31 até o versículo de número 12, e você vai ver a justificativa de Jó dizendo: eu não sou um homem lascivo, eu não sou um homem falso, eu não sou um homem adúltero. E aqui nós vamos ver claramente, tudo isso nasce naquilo que diz o versículo de número 1 do capítulo 31. Jó, ele fez uma aliança com os seus próprios olhos, irmãos. E nós, como disse o autor, temos uma necessidade diária de fazer aliança com os nossos olhos. Precisamos entrar em aliança e fazer uma aliança com os nossos olhos, irmãos, para que nós também não venhamos a cair nesse tipo de pecado. Jó está deixando bem claro
que não era lascivo, que não era adúltero, que não era um homem falso. E aí, o texto mostra claramente a aliança que Jó faz consigo mesmo, para que os seus olhos, eles jamais desejassem, né, a donzela, como o texto vai dizer, a mulher do seu próximo, como o texto vai dizer, assim como também para que não acontecesse de Jó se comportar com falsidade. Então, veja o quanto isso é importante, veja o quanto isso é maravilhoso, irmãos, pontuado aqui nessa lição. Então, é importante nós entendermos que Jó não está se julgando aqui um homem perfeito. Algumas pessoas pensam que Jó está se colocando aqui como um tipo de Deus, como um homem que não erra, como um homem que não tem falhas. Pelo contrário, irmãos, o que Jó ele está pontuando aqui é exatamente isso, de que Jó é um ser humano, de que Jó tem pecados, tem seus erros, mas o que Jó está querendo ponderar aqui, entenda, é aquilo que os seus amigos estavam lhe acusando. Então, note que o Jó não está querendo dizer aqui, olha, eu não tenho erro, eu não sou perfeito. O que Jó está dizendo é o seguinte: os pecados dos quais vocês me acusam, eu provo, testifico que eu não os cometo, que eu nunca os cometi e que eu jamais os cometerei. Veja, irmãos, que Jó, ele é muito claro com relação ao seu comportamento. Veja aí o que ele diz, a preocupação dele não é com os homens, é com Deus. Capítulo 31, versículo 2, que porção pois teria eu do Deus lá de cima e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas. Jó está dizendo, acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Olha o que Jó diz. Se eu andei, versículo 5, com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Jó não tem nada a esconder, irmãos. O que Jó está dizendo é exatamente isso. Eu não tenho nada para esconder de ninguém. Se eu fiz, venham. Pese-me Deus em balanças. Se eu sou culpado, Deus é justo juiz, Ele pode medir-me e Ele pode olhar se de fato Ele encontra comportamentos como esse na minha pessoa. Irmãos, isso é lindo demais, isso é segurança em Deus. Isso mostra ou demonstra um homem que não tem do que temer. Jó não tem nada a esconder, irmão. Jó não tem nada do que temer que lhes acusem. Essa é o tema da nossa lição. Esse é o tema da nossa lição exatamente por isso. A última defesa de Jó. Na última defesa de Jó, ele mesmo lança tudo aquilo na mesa. Ele coloca tudo na mesa e ele diz, julguem-me. Estou aqui para ser julgado por vocês. Julguem-me. Eu estou à disposição de vocês. Eu não fiz e morro negando que não fiz. E se eu fiz, eu não quero que só vocês me julguem, mas que Deus me pese em balanço, irmãos. Como seria bom se todos nós tivéssemos essa ousadia. Como eu queria, em momentos de grandes erros, né? Poder abrir a boca, como Jó outrora abriu e diz, eu não fiz. Porque nós fizemos, porque nós cometemos, porque nós falhamos de fato. E muitas vezes naquilo que Jó, ele coloca claramente aqui que não fez. Quantas vezes agimos com falsidade? Quantas vezes adulteramos numa dimensão espiritual ou numa dimensão até física, como muitos têm vivido em meio aos adultérios? Quantas vezes não fomos lascivos nos nossos atos? E perdemos o direito de dizer o que Jó diz aqui claramente, diante de Deus e dos seus amigos. Eu não fiz. E se eu fiz, eu estou à disposição de Deus para ser julgado. Quantas pessoas têm muita coisa aí a esconder, irmãos? Porque não conseguem ser transparentes. Se nós erramos, como eu já errei, como você já errou,
O correto é que coloquemos na mesa, nos arrependamos e digamos para Deus: Deus, eu fiz, me arrependo e quero que tu me julgues com reta justiça para que eu não me perca. Porque esse é o sentido. Jó está mostrando aos seus amigos que aquilo pelo qual eles os acusavam não tinha respaldo algum, não tinha base bíblica nenhuma. Jó estava dizendo: olha, eu não tenho medo. Se eu não fiz, eu estou aqui para provar que eu não fiz. E quem vai provar isso não é mais vocês. A última defesa de Jó. Ele agora está recorrendo para Deus. Quem vai julgar a minha causa agora é Deus. E aí, nós encontraremos aí no segundo tópico. Jó também age em defesa da sua ética social. Jó também faz uma defesa de sua ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir. Todavia, ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social. Por exemplo, ele sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinham liberdade para o procurarem e o apresentarem suas queixas. O seu comportamento ético-social o habilitou a agir como tribuno dos desvalidos. Jó 31, do 3 ao 23, lembremos-nos da verdade, né? Ou da verdadeira religião que Tiago nos colocou, que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, né? E não se contentar aí com aquilo que o mundo tem a nos oferecer. Então, Jó, além de defender que ele não era uma pessoa envolvida em lascívia, em falsidade e adultério, Jó também agora defende que ele tem uma vida ética quanto à sua sociedade. Jó não foi negligente para com a sua sociedade. O que ele precisava fazer com o órfão, ele fez. O que ele precisava fazer com a viúva, ele fez. O que ele precisava fazer com o cego, ele fez. Tudo aquilo que ele poderia fazer, inclusive com os escravos que eram propriedade dele, ele os dava ouvido, ele os ouvia. Ele os atendia nas suas necessidades. Então, Jó está dizendo, deixando bem claro: todas essas pessoas estão aí na sociedade. Chamem elas para que elas testifiquem. Veja quem tem algo a dizer contra mim. E vocês verão que, de fato, eu mantive a minha ética em relação à minha sociedade. Jó também busca a resposta de Deus. E aí, nós chegamos aqui ao fim, né? No terceiro subtópico, que é o momento em que Jó vai fazer valer aí o tema da lição de número 10, a última defesa de Jó. Jó busca então por uma resposta da parte de Deus. Lembrando que todas essas alegações, todas essas justificativas que Jó está colocando por fim, não é para justificar que Jó é um semideus. Não é para dizer que Jó é um homem perfeito, é o santarrão, é o perfeitão, como muita gente aí acredita ser. Não. Jó está justificando que aquilo que os seus amigos, durante todas essas lições passadas que nós compartilhamos aqui com os nossos irmãos, estavam acusando a Jó, nenhuma delas era verdade. Jó não tinha nada baseado no que seus amigos disseram para que fosse acusado. Jó não tinha acusação nenhuma diante dos seus amigos, acusação plausível para que fosse verdade, ou que fosse verdade, ou que tivesse realmente alguma base, alguma prova, algum contexto que provasse que Jó havia feito alguma coisa dentre essas. Então, é importante lembrar que Jó aqui não está se auto-justificando, né? Querendo ser mais do que aquilo que ele era. Não, Jó só está dizendo que naquilo que os homens estavam dizendo que ele tinha feito, ele não havia feito.
E outra coisa, Jó não está tentando limpar o seu nome, ou tentando aqui mascarar uma realidade que ele viveu. Porque uma coisa é Jó bater na mesa e dizer: eu não fiz, provem que eu fiz, chame quem vocês quiserem para dizer que eu fiz, e Deus me pese para saber que eu fiz. E outra coisa é o cidadão ter feito e mesmo assim querer encobrir. Aí é outra situação, aí pode ter certeza que as provas aparecerão, que Deus julgará aquela causa da forma correta, né? E a realidade será completamente a realidade de Jó. Jó estava fazendo tudo isso porque de fato Jó não tinha culpa no cartório. Jó estava aí de modo íntegro, consciente da sua justiça. Jó estava de fato crente, certo, com toda a certeza absoluta de que ele não tinha praticado nenhuma dessas coisas pelas quais ele vinha sendo acusado. Jó busca a resposta de Deus. Agora Jó se dirige a Deus na forma exclamativa e diz: a quem me dera um que me ouvisse. Olha aí a sensação que Jó está tendo aí de abandono. A quem me dera um que me ouvisse. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado. Agora ele faz uma análise sobre a sua situação presente, mas seu olhar está no futuro. Ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente de sua inocência, como eu acabei de dizer agora. Sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Ele confia de que será inocentado. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele mesmo nos justifica. Veja aí o que diz, né? Nós vamos iniciar aí a leitura lá no capítulo 31 e versículos já no final, versículos de número 35, ele começa dizendo: tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada. Veja que essa, como diz o tema da nossa lição, é a última defesa de Jó. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Olha o que diz o versículo de número 37. Mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como o príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos, ou as suas brechas, juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-lo pago devidamente, e causei a morte aos meus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Fim das palavras de Jó. Aqui se findam todas as palavras de Jó. E aí é interessante, irmãos, e lindo demais o que Jó vai dizer aqui nos versículos 31 em diante. Se a gente da minha tenda não disse, a quem haverá aí que não se saciou da carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua. As minhas portas abria ao viajante. Se, como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava. De sorte que me calei e não saí da porta. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda. Veja que Jó está deixando claríssimo, irmãos, que ele não tem do que temer. O versículo 34 diz claramente isso. Porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava. De sorte que me calei e não saí da porta. Essa expressão é linda, porque a porta aqui, irmãos, na cultura da época, era o local
de juízo, né? Era onde as causas eram julgadas, era exatamente na porta. Então, o que Jó está dizendo aqui é exatamente isso. Eu vou permanecer aqui na porta, eu vou ficar aqui na porta, eu não tenho do que temer. Se tiver multidão contra mim, que venha. Se Deus pesar-me em balança, que fique clara a minha situação. Se existe causa contra mim, que seja colocada às claras. Olha o que ele diz. Se como Adão encobria as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia. Né? Ele vai dizer aqui, porque eu temia a grande multidão. Veja que ele está colocando aqui a situação de Adão, porque nessa época, era uma época patriarcal, ainda não existia Moisés, ainda não existia muitos desses grandes homens de Deus, mas ele está utilizando aqui Adão. Por quê? Porque quando Adão ele peca, automaticamente ele se cobre, né? Ele cobre ali a sua nudez, né? Ele encobre ali o seu erro, ele se esconde. Jó está dizendo, ao contrário de Adão aí, né? Se ele transgrediu, porque ele temia a grande multidão. Jó está deixando bem claro que Jó ele não tinha o que esconder na realidade. O texto é bem claro aí quando ele diz aqui que a questão em que ele está situado aqui é bem diferente da situação de Adão. Né? Ele vai dizer aí, logo nos versículos 32 em diante, que ele fazia a coisa correta, ele amparava aquele que estava precisando ser amparado, ele ajudava aquele que estava precisando de ajuda. Se, como Adão encobria as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que eu me calei e não saí da porta. Tomara eu tivesse quem me ouvisse, que o Todo-Poderoso me responda. Então, ele está à porta para ser julgado, irmãos. Ele está agora buscando o juízo daquele que realmente pode julgar corretamente todas as situações, né? Todas as causas. Então, Jó está se colocando agora à disposição de Deus para que Deus julgue a sua causa, para que ele agora sinta o justo juiz agora tratando o seu problema. Então, por isso que a nossa conclusão ela vai dizer o seguinte: nessa lição, vimos que Jó se lembrou do seu passado, abençoado, e de como agiu com integridade e humanidade com o seu próximo. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecado que o desonrasse moralmente. Sua integridade estava intacta. Assim ele acredita que ele chegou ao grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito de que é um homem injustiçado e automaticamente inocente. Qual é a sensação de Jó? Eu vivi um passado diante de Deus. Eu estou vivendo um presente de grandes sofrimentos, mas me mantendo fiel a Deus, na esperança de que no futuro as coisas irão mudar e eu permanecerei fiel ao meu Deus. Com isso, nós entendemos aqui na nossa lição que Jó, ele se considera no ponto agora de se colocar diante de Deus para ser julgado. Então Jó agora se coloca à disposição do Todo-Poderoso para que Deus agora venha julgar a sua causa. Então Jó, ele traz à memória a sua vida gloriosa de comunhão com Deus do seu passado, né? Jó, ele busca agora mostrar que aquilo que os seus amigos pontuavam, né, o acusavam, não era de fato verdade, né? De homem respeitado ele passou a ser desonrado, mas não perdeu o seu caráter. Nós vimos aqui que a sua ética moral relacionada à sua sociedade, tudo aquilo Jó mantinha até esse exato momento. Então, o sofrimento emocional de Jó, o sofrimento físico de Jó, nada disso mexeu aí com o seu caráter cristão, com o seu caráter de homem de Deus, de homem que
sabia o que de fato estava fazendo e sabia o que de fato estava falando. Jó não estava perdido com relação a isso. A sua ética o habilitou, né? O preparou para estar agora diante do seu Deus, para ser julgado pelo Senhor. Então, a última defesa de Jó agora é a defesa do Criador. Jó está confiante de que Deus, né, estará a seu favor, exatamente pelo fato de que Jó manteve-se fiel perante tudo aquilo que ele passou até esse exato momento. Então, a última defesa de Jó acontece literalmente nesse momento, quando Deus assume aí o poder, né, e julga a causa corretamente, estando Jó à disposição de Deus, estando consciente de que não tem nada a temer e de que tudo pode ser colocado às claras perante o Senhor. Eu queria concluir aqui essa lição perguntando para você: você tem essa consciência nesse dia? Está claro na sua mente, no seu coração, que o momento de você estar diante de Deus vai chegar, e que quando esse momento chegar, a nossa consciência nos acusará ou nos libertará de tão grandes acusação? Será que nós temos essa consciência de que um dia precisaremos estar perante o tribunal de Cristo também para sermos julgados por Ele? Que o nosso sentimento, meus queridos e amados irmãos, seja o mesmo sentimento que Jó tinha. Eu não tenho culpa. A multidão pode vir contra mim. A minha sociedade pode vir contra mim. Deus pode pesar-me em balança e Ele verá que eu não fui injusto quanto à minha sociedade, quanto ao meu dia a dia em Deus, quanto ao meu comportamento como cristão. Que a nossa consciência seja essa consciência de Jó, que tudo pode ser colocado às claras perante Deus e que Satanás não terá nada escondido por trás para nos acusar. Lembre-se que o acusador encontra-se de dia e de noite perante Deus, procurando alguma coisa para acusar os filhos do Senhor, né? Mas aqueles que estão na condição de Jó, que não têm do que temer, que têm consciência da sua vida, de todo o período que viveram nessa vida, a sua consciência está limpa, eu tenho certeza que estes desfrutarão de tão grande benevolência da parte de Deus, e estes serão alcançados e julgados retamente pelo Senhor e triunfarão com Ele naquele grande dia de glória que o Senhor proporcionou para as nossas vidas. Portanto, algumas coisas eu queria pontuar para encerrar. A primeira delas: não viva preso ao passado, para que você tenha uma base para o seu presente. Pelo contrário, utilize o seu passado para se fortalecer no presente e ter esperança para o futuro. Não deixe que o passado seja o modelo que você não tem no presente, mas que gostaria. Faça do seu presente algo melhor do que aquilo que você viveu lá no passado, e algo que vai melhorar ainda no seu futuro. Logo, logo eu tenho certeza que Deus se manifestará na sua vida, e eu tenho plena convicção de que tudo aquilo que aconteceu com Jó também haverá de acontecer com cada um de nós. Não podemos permitir, né, que as frustrações do presente nos impeçam de viver a gloriosa bondade de Deus no futuro. Que tudo que há de melhor, que os planos de Deus possam se cumprir nas nossas vidas, e que o passado não seja um terror nas nossas vidas, como em certo momento aterrorizou aqui a vida de Jó. Que Deus possa abençoar a sua vida, que o Senhor, Ele seja aquele que, quando todos lhe acusarem, todos lhe trouxerem má fama, todos lhe apontarem, todos se levantarem contra ti, que assim como Jó, Deus esteja a seu favor e você esteja confiante de que não tem nada a temer, de que não tem nada a esconder e de que Deus estará completamente ao seu favor. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor Jesus, e até a próxima lição, a lição de número 11, que tem por tema a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Pergunta. Lição de número 11, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Nos encontramos no próximo encontro. A paz do Senhor Jesus
e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Grande abraço a todos.